Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima, Rafael Papa, Sérgio Scherce, junto com o Espírito Dr. Ludwig, na parte da introdução. O caso Alexandre. Outro caso surpreendente foi o Alexandre. Ele apresentava desde os 16 anos de idade uma síndrome chamada Wolff-Parkinson-White. Esse tipo de enfermidade torna o coração do paciente uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento, uma condição crônica rara. Alexandre decidiu viver a sua vida, constituiu família, trabalho, crença religiosa e, como qualquer pessoa, uma vida comum. Durante muitos anos sentiu fortes dores no peito, arritmias e, por muitas vezes, para controlar o desgaste coronário, necessitava deitar-se ao chão. Mas desistiu de buscar soluções para o problema. Recentemente, Alexandre foi acometido por uma outra condição que nada tinha a ver com a síndrome. Sentiu fortes dores na coluna, terríveis, atrapalhavam o seu exercício profissional e até o sono regular. Decidiu, pois, submeter-se à cirurgia espiritual na Casa Espírita Companheiros da Luz. Após o atendimento, escutou do Espírito Dr. Ludwig: "Você foi atendido em sua necessidade. Contudo, as dores na coluna não cessaram." Concluiu que o tratamento espiritual não havia surtido o efeito que desejara. Passados 15 dias, necessitou fazer uma bateria de exames para assumir uma nova atividade profissional. Mas algo surpreendente aconteceu. O médico lhe relatou que a síndrome, que antes existia em seus exames, havia desaparecido e perguntou se ele era mesmo o Alexandre em questão, porque ao comparar os antigos exames aos novos, percebia-se nítida diferença. O Alexandre não resolveu o seu problema de coluna, mas recebeu as bênçãos do mundo espiritual em sua maior necessidade, o coração. Existem muitos, Ronaldo e Alexandre, que passam pela Casa Espírita Companheiros da Luz. Diante de tantos casos de cura como esses, multiplicados diariamente, o Espírito Dr. Ludwig solicitou que o médium Sérgio Scherce Júnior iniciasse um trabalho de coleta de exames e laudos das pessoas que se submetiam a cirurgias espirituais. Orientou a pedir os exames que detectaram a enfermidade antes da cirurgia espiritual e, após o êxito dessa assistência, coletar os novos exames, com o intuito de catalogar os casos. Foi dessa forma que se iniciou uma das propostas desse livro: catalogar e apresentar casos de pessoas que passaram pelo processo de cirurgias espirituais. Mas outra inquietação nos surgiu em seguida: coletar toda a informação doutrinária sobre a mediunidade de cura. Nosso trabalho se estendeu, então, para a busca das obras do Allan Kardec por textos que pudessem construir as bases de entendimento para acompanhar os casos que aqui relatamos. A primeira parte dessa obra apresenta 25 artigos do Allan Kardec na Revista Espírita, periódico publicado por ele em 1858 a 1869, com o objetivo de instruir os leitores sobre inúmeros temas, entre os quais a mediunidade de cura e seus desencadeamentos. A segunda parte do livro é um corpo de conhecimento sistematizado por Allan Kardec em A Gênese, que traz estudos mais avançados sobre os fluidos e o seu impacto nas curas espirituais. A terceira e última parte contém um primeiro capítulo sobre o trabalho das cirurgias espirituais desenvolvido na Casa Espírita Companheiros da Luz. O segundo capítulo traz perguntas elaboradas do Dr. Ludwig, cujas respostas auxiliarão na compreensão dos casos relatados na sequência. 5 casos catalogados de pessoas que se submeteram a cirurgias espirituais na Casa Espírita Companheiros da Luz estão expostos no último capítulo dessa parte. Acompanhe um relato do quadro clínico do paciente, análise médica da enfermidade e possibilidades de recuperação dentro da medicina tradicional.
E, por fim, os esclarecimentos do espírito Dr. Ludwig sobre os processos adotados na intervenção espiritual. É válido citar as palavras do pesquisador e um dos fundadores da psicologia, William James, 1842-1910, se quiseres destruir a lei segundo a qual todos os corvos são pretos, não é necessário demonstrar que não há corvos, basta mostrar que há um branco. Prezado leitor, o nosso pedido é que você possa velejar por essas páginas com bom senso e razão. Caso encontre um corvo branco ou simplesmente evidências de que os espíritos não existem ou que o trabalho apresentado não condiz com a realidade, conclamamos, busque-nos para mostrar as suas perspectivas e concepções. Traga-nos materiais consistentes, evidências irrefutáveis para que possamos, sem qualquer problema, alterar frases ou até mesmo ideias que possam vir a destoar da realidade dos fatos. O objetivo principal desse livro é abrir um diálogo entre a ciência e a mediunidade de cura, e não apresentar elementos fixos e conclusivos sobre a temática. A ciência evolui pelo desejo de investigar o desconhecido e encontrar soluções para a evolução da humanidade. Contudo, para se estudar algo, é preciso pelo menos se questionar sobre a sua existência. Nessa inquietação científica sobre a mediunidade de cura, encontra-se, portanto, um dos possíveis efeitos mais desejados nessa obra. Estamos esperando as suas considerações, manifestações e emoções sobre o que aqui lhe apresentamos, conscientes de que buscamos oferecer o melhor que podemos de acordo com a nossa capacidade. Então, no caso do Alexandre aqui, mais um caso, né? Ele estava com um problema no coração, foi buscar ajuda por um problema de coluna que ele teve depois, na cirurgia espiritual, e na cirurgia espiritual, ao invés de se curar da coluna que ele estava tendo problema, ele acabou se curando do problema do coração. Ou seja, quando chega o nosso momento de cura, não importa que momento seja esse, né? Nós devemos procurar a cura, nós devemos procurar a nossa transformação, a nossa mudança, para que algo seja mudado no nosso corpo também. Pelo que eu estou entendendo dos textos, como algumas doenças elas nascem fruto das nossas emoções, pensamentos desequilibrados, basta equilibrar esse pensamento, essas emoções, que a saúde pode retomar ao nosso corpo físico. No caso do Alexandre, ele estava com uma comorbidade ligada ao coração, ao qual ele não foi buscar ajuda, mas como agravou a saúde dele por questão da coluna, ele foi buscar ajuda na coluna e foi atendido na questão do coração, ou seja, porque alguma coisa ligado a essa comorbidade do coração já estava resolvida. E aí ele coloca, a obra, ela foi criada não para te convencer que existe cura espiritual, mas se você tiver algo contra a cura espiritual e que você consiga provar que é só charlatanismo, que não existe uma cura espiritual, eles estão abertos para ouvir. O espiritismo tem muito disso, né? Ele não impõe nada às pessoas, ele coloca você para refletir, ele coloca você para pensar. Se você acredita, se na tua fé raciocinada aquilo te convence, te faz bem, te transforma, continue. Se aquilo que você está lendo não te faz bem, não te convenceu, não te transformou em absolutamente nada, ele fala, pode abandonar, procure aquilo que te faça bem. Ninguém é obrigado a ficar. Eu não me recordo bem se foi o Chico que falou, né, que ele só era espírita enquanto a ciência provar o que o espiritismo diz. Porque o espiritismo nada mais é do que filosofia, ciência e religião. Se dentro do espiritismo, a ciência que nós temos, ela não provar o que os espíritos falam, o que Jesus ensinou, então nós não somos espíritas, não devemos seguir a doutrina. Então é muito importante que a nossa fé esteja ligada à ciência. Não é uma fé totalmente, eu só acredito porque Jesus falou, porque Deus, não. Nós temos uma fé ligada à comprovação científica. Como é que pode? O cara tinha um quadro de problema cardíaco, chega lá no médico, mostra seus exames e o problema sumiu. E aí? Vai explicar isso como? Não foi o tratamento?
Então, eu tive uma situação, como eu sou Santo Tomé, eu até tinha esquecido dessa situação, mas Deus já foi benevolente comigo até demais nessa vida. É que a gente é muito ingrato e acaba esquecendo. Eu, quando tinha em torno dos meus 23 anos, 24 anos mais ou menos, eu comecei a carregar muito peso. Eu estava em obra aqui em casa. E aí eu carreguei pedra, tijolo. O cimento eu dividia, ele que eu não conseguia carregar o saco de cimento, mas eu carregava em baldes, né, o cimento. Então, tudo que tinha numa obra eu carregava. E com isso, eu rasguei o meu abdômen. O músculo que a gente tem aqui no abdômen, ele rasgou, ele deslocou. Eu fiz alguns exames, na época parecia que era alguma coisa ligada ao coração, dava falta de ar e tal. E eu fui fazer uns exames com o cardiologista do meu pai. Nos exames constou um rompimento muscular. Aí o médico me indicou uma cirurgia, a qual ia colocar uma chapa, ia costurar essa chapa. Cada vez que eu entrasse num banco, por exemplo, eu ia ter que entrar pela lateral ou pedir permissão pro segurança, porque era uma chapa de metal que ia bipar cada vez que eu passasse na porta de um banco, né, de uma agência bancária. E era uma chapa que, ele falava, durante o frio, o calor, ela sempre ia incomodar, né, ia ficar repuxando, porque querendo ou não, ela não dissolve no corpo. Era uma chapa de metal, que ia ser costurada para trazer o meu músculo de volta aqui na frente, que estava rompido. A tendência era ele ir para trás e o que? A aorta, que é a nossa veia principal, ficar exposta. Tanto é que ele falava assim, você não pode pegar mais o seu filho no colo, não pode pegar um balde muito cheio de água, coisas desse tipo. Num ônibus é perigoso ele frear, você bater a frente do seu abdômen num ferro e estourar a tua aorta. Então toma muito cuidado porque a aorta está exposta. E isso eu fui fazendo o exame monitorando todo ano e sempre protelando. Eu falei, eu não vou fazer a cirurgia, eu não vou colocar esse metal no meu abdômen. Vai ficar pior, eu vou ter constrangimento cada vez que eu entrar numa agência bancária, vai ser ruim para dormir, vai doer, não vai resolver o problema, então eu não vou fazer. E por alguns tempos eu não pegava mais o meu filho no colo, me dava pânico, meu filho pequenininho, eu não podia pegar meu filho no colo, porque ele falava que se meu filho chutasse ou apertasse minha barriga, a aorta estourava, que é a veia principal. Aí, com o passar do tempo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tô vivendo, eu não tô pegando meu filho, eu não tô limpando casa direito, eu não tô ajudando na reforma da casa, eu tô com medo o tempo todo, e o medo me corroía. Medo de estourar a aorta, medo de fazer a cirurgia, medo. Eu só tinha medo. Aí eu comecei a chorar e pedir para Deus. Eu lembro dessa passagem, eu lembrei há pouco tempo sobre esse assunto. E eu comecei a pedir para Deus. Eu não fui para nenhum centro espírita fazer cirurgia, eu não nem passe eu pedi em relação a isso, mas eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas que eu tô com medo, eu tô. Eu sou São Tomé, né? Eu sou muito, para acreditar eu tenho que ver. E eu comecei a orar e pedir a Deus. Falei, vai ser feita a sua vontade. Se o Senhor quiser me matar, que eu tenho que ir embora, eu vou. Vou fazer o quê? Mas eu não vou deixar de fazer minhas coisas, não. Não vou deixar de ser mãe, não vou deixar de ser professora, de pegar meus alunos no colo, não vou deixar de pegar ônibus. Eu vou levar uma vida normal, porque eu não estava levando uma vida normal. E comecei a levar e orar. Demorou, não foi fácil. Sempre com aquela espada ali, né? Virada pro abdômen. Mas aí, todo ano fazendo exame, num dos exames que eu fiz, o médico olhou e falou assim, Patrícia, você fez a cirurgia abdominal? Eu falei, não, se eu tivesse feito ia aparecer aí no exame. Ele falou, mas o seu abdômen tá colado. Eu falei, mas como? Eu não colei, eu não fiz nada. Eu continuei, pelo contrário, fazendo minhas artes, pegando o filho no colo, andando de ônibus. Aí eu contei a verdade, porque até então eu ia nele periódico e eu não contava a verdade. Você tá de repouso? Tô. Você tá pegando peso? Não. Você tá pegando teu filho no colo? Não, de jeito nenhum. Então eu mentia para o médico. Porque quando eu quis ter uma vida normal, eu tive que mentir. Falei, se eu falar a verdade, ele vai continuar falando no meu ouvido, que eu tenho que parar com tudo isso e fazer a cirurgia, né? E ele insistia com essa cirurgia. Mas aí, cheguei um dia, ele olhou pro meu exame e falou, tá aqui.
Você não tem nada. Tá colado. Aí eu falei para ele, vamos fazer mais exame. Porque eu, como São Tomé, não acredito. Pode ser que deram errado esse exame na mão do senhor. Fez outro exame, colado. Eu falei, eu não creio. Fez aquela, acho que é tomografia, não lembro que exame que era aquele. É um que é como se fosse um ultrassom, vai olhando tudo, detalhando tudo. Acho que é tomografia. Não tenho problema mais no meu músculo. Ele não está mais rompido, ele está colado. E já tem anos que isso aconteceu. Então, eu já fui, assim, testemunha de um milagre, vamos dizer. E nem foi numa casa espírita que foi feita uma cirurgia nem nada. Isso pode acontecer. A sua fé, o seu desejo de ter uma vida normal, de continuar vivo, de fazer a diferença, pode trazer para você alguns ganhos. Agora, tem pessoas que se entregam. Tem pessoas que não podem falar que tem um nódulo. Dormi mal, gente, desculpa. Tem pessoas que você não pode falar que tem um nódulo nela que ela já tá morrendo. Eu teve uma situação que aconteceu no Cruz Azul uma vez que eu fiquei doida. Nós fizemos mamografia, eu e mais 2 mulheres. Gente do céu, a falta de fé do ser humano é terrível. Nós fomos chamadas no Cruz Azul para poder fazer de novo a mamografia, mas não foi falado por quê. Quando eu cheguei no corredor, essas 2 mulheres estavam em pranto, chorando, se esgoelando. E a gente não podia subir com o acompanhante, elas estavam sozinhas, uma falando com a outra, eu vou morrer, eu tenho filho pequeno, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei perto, você também foi chamada para fazer exame de novo? Eu falei, fui. Ah, então você também vai morrer. Eu falei, eu vou morrer? Por quê? Quem disse que eu vou morrer? Aí o médico falou isso? Ela falou, não, mas se a gente veio para fazer exame de novo é porque acharam alguma coisa na nossa mama. Com certeza a gente deve estar com tumor, nós estamos com câncer, a gente vai morrer. Eu falei, gente do céu, calma. Nem o peru tá morrendo mais na véspera, né? Calma. Aí elas falando que eu tava muito calma, muito apática, porque eu não queria mais viver. Eu falei, não, pelo contrário, porque eu quero viver, que eu não tô abalada. Se falar pra mim que eu vou morrer, mas se falar que eu não vou, eu tenho que esperar falar. Aí veio a enfermeira. A enfermeira falou, gente, deu um defeito no equipamento aqui, vocês vão ter que fazer o exame de novo. Então, tem pessoas que você não pode falar que ela tá com um problema, que ela já morre. E tem outras que não, que elas trabalham para que aquele problema, não que, como eu vi minha mãe brigando com a doença dela, minha mãe teve câncer no útero, ela brigava com a doença. Sua maldita, você não nasceu comigo, você não vai morrer comigo, você não vai me levar, não sei o quê. Então, quer dizer, você brigando com a sua doença também não vai te levar a lugar nenhum. Quando a gente fala em lutar para viver, não é lutar contra aquilo que não está querendo tirar a tua vida. Você bater de frente, é você compreender o que está acontecendo e tentar amenizar aquela situação de uma maneira equilibrada, vivendo de uma maneira mais correta, porque às vezes é um freio. Eu estava carregando pedra pra caramba, eu parei de carregar pedra, é um freio. Onde você vai? Deixa eu sair pro pedreiro. É um freio quando eu vejo que eu tô com a poliomielite um pouco mais atacada, que ela não deixa eu andar, que ela não deixa eu fazer minhas coisas. Eu procuro ter não é fácil, mas eu procuro ter resignação. Eu falo, tá certo, não é para fazer agora, eu não faço. Uma outra hora eu vou ter que fazer, não faço agora. Ontem eu saí com meu irmão, nós andamos o dia inteiro, das 10 da manhã até as 8 da noite. Eu só parei para almoçar. Há quanto tempo isso não acontecia? E aí eu ainda falei pro meu irmão, falei, o segredo tá vindo daqui, dessa leitura. Porque desde que eu comecei a ler esse texto, esses textos desse livro, algumas coisas estão acontecendo na minha vida. Algumas coisas que pareciam que não iam acontecer mais e estão acontecendo. Não estou atrelando milagres ao livro, mas eu estou atrelando a mudança de pensamento, alguns entendimentos que eu precisava ter e que ele já está me esclarecendo. Então, à medida que ele está me esclarecendo, que está me fazendo bem, eu vou questionar por quê. Eu vou aceitar. Está me fazendo bem. E o que ele coloca aqui, nesse caso do Alexandre, no finalzinho se não te fizer bem, se não te convenceu, se você ainda duvida, manda para nós a dúvida. Nós vamos tirar. Nós vamos ver aonde que foi que a gente errou. Ser espírita é isso, é ter humildade. Ninguém é dono da razão. Pode ser que alguma coisa eles tenham errado. Se alguém achar o erro, manda para eles. Eu, como leiga que eu sou,
Eu até agora não achei erro nenhum, pelo contrário, tudo que eu tenho lido tem me feito bem. E assim como tem me feito bem, eu espero que faça aqueles que acompanham a leitura. Vamos lá. A estrada é longa. Jesus não disse que ia ser fácil, mas ele falou que ia valer a pena. E eu acredito que nós estamos aí diante de uma luz que pode nos ajudar e muito para que essa trajetória seja cada vez mais valiosa em conhecimento, enriquecendo nosso e aprimorando o nosso conhecimento e trazendo para a gente conforto, trazendo esclarecimentos que vão nos transformar em seres melhores. Eu não sei, pode ser que eu esteja depositando muito, mas ao mesmo tempo eu tenho essa confiança, não é só da boca para fora, que aqui vai vir coisas novas e que podem ter uma força muito grande numa transformação, principalmente na minha vida. Assim como eu espero que tenha de vocês também. Então, o objetivo, como eles colocaram aqui, deste livro é abrir um diálogo entre a ciência e a mediunidade de cura. Diálogo, não é impor, é um diálogo. Até onde a ciência atua e pode atuar, até onde a mediunidade de cura pode atuar, até onde as duas juntas podem ser perfeitas na transformação moral e física do ser humano.